Igreja de Cristo, paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Bom, nós aqui nos recuperando desse alagamento repentino, esse rio Joanes que tem transbordado, mas graças a Deus está tudo em paz, a água já baixou e oramos por aqueles que de alguma maneira foram mais afetados do que nós. Assim que, bom, ontem, por causa dessa inundação, se tornou difícil poder gravar a ministração, mas como prometi, estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Eu queria simplesmente dizer a vocês que nesses últimos 2 meses, temos escutado, pelo menos eu tenho visto muitos homens de Deus, e muitos pastores, principalmente, dirigir o seu rebanho através da palavra. Eu também estou tentando fazer isso, porque como não podemos estarmos juntos no mesmo lugar, a obrigação do pastor é de alguma forma, e hoje nós temos esse meio, que nos permite podermos de alguma maneira nos reunir. E tenho visto como muitos pastores têm procurado ministrar seu povo, seu rebanho, para que o seu rebanho não fique disperso, não fique sem o verdadeiro alimento que é a palavra de Deus. Hoje vou falar sobre esse alimento e abro esse parênteses, para perguntar, assim como esses homens de Deus estão se esforçando para que seu povo não fique sem o alimento que é a palavra, eu pergunto a vocês, você tem ouvido algum desses pastores da prosperidade ensinar seu povo? Cadê as profecias desse povo? Cadê eles? Não se escuta a voz de nenhum deles. Eu não escuto nenhum deles falar. Vocês escutaram? Espero que vocês que congregam nessas pseudos igrejas, de uma vez por todas, se deem conta que vocês não têm que estar ali dentro, não. Que vocês estão sendo usados por esses lobos, vestidos de cordeiros, vestidos com uma falsa piedade, e que a única coisa que querem é se beneficiar daquilo que você tem, dos seus bens. Espero que você abra seu olho, seus 2 olhos, e que por sobre todas as coisas você busque o Espírito Santo para ele te ministrar muito melhor do que eu, para ele te dizer e te confirmar que você está indo e sendo alimentado por um lobo e não por um pastor. Algumas pessoas podem dizer, pero pastor, como você fala isso? Eu digo a eles, você é o quê? Um filho de Deus? Você foi chamado a fazer o quê? A dizer só coisinha boa para agradar os ouvidos, ou você foi chamado como atalaia? O atalaia era aquela pessoa que estava na torre, na cidade, que o trabalho dele era olhar para o horizonte e ver se o inimigo se acercasse. Se alguma pessoa viesse, ele anunciava às pessoas dos portões, se via um mercador, alguém que vinha vender produtos, ou qualquer pessoa. Mas especificamente ele estava ali à noite para ver se o inimigo não iria querer tomar a cidade. E se ele visse o inimigo vir se acercar, ele dava a voz de alarma, para que toda a cidade se aprontasse e não fosse tomada de surpresa. Assim somos nós. A palavra de Deus diz que todos os filhos de Deus somos atalaias. Estamos aqui para anunciar e para chamar, para dar a voz de alerta, de alarma, para dar alarma ao povo de Deus, que no meio do rebanho há muitos lobos, e que esses lobos hoje estão escondidos com medo, somente esperando uma coisa, apelando aos seus políticos, apelando às suas influências, para que as suas pseudo-igrejas, seus edifícios sejam abertos e permitidas suas reuniões, para que, e desculpe, não desmerecendo as pessoas, mas que os clientes voltem, porque é assim que eles veem a seu rebanho, como clientes, a dar dinheiros e boa vida a eles. Espero que vocês façam parte dessas igrejas, saiam, fujam dessa Babilônia, que agora te deixou de mão. Cadê o alimento? E desse alimento eu quero falar nesse dia, para você que busca, continuando a pregação da semana passada, o galardão de Deus. Você que é nascido de novo,
você que entendeu que a salvação não é o galardão, que a salvação é graça de Deus, é perdão imerecido, mas que o galardão é pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua gratidão hacia Deus. E hoje queria continuar brevemente e ler uma passagem das Escrituras que tem falado muito comigo e seguramente vai falar com você também. A Escritura se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 41. Vou ler 4 versículos somente. E diz assim: Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Glória a Deus. Pedro fez essa pergunta em referência à parábola que o Senhor tinha proferido antes, na qual ele manda seus servos estar vigiantes, esperando a vinda do Senhor. E o Pedro diz, Pedro era aquele tipo de pessoa que eu gosto muito, que nunca saiu da idade do porquê. Ele todo porquê, porque todo questionava o Senhor. E graças a esses questionamentos que nós sabemos muitas coisas, porque Pedro era uma pessoa curiosa, por assim dizer. E eu me identifico muito porque eu sou meio assim também. Eu gosto de porquê e porquê. Eu sempre digo que nunca saí dessa idade do porquê. Os meninos, né, que perguntam ao pai tudo porquê. Pedro é um desses, menino grande, que perguntava ao Senhor por quê. O que essa parábola é para nós, é para todos, Senhor. O que o Senhor quer dizer com isso? Me explique melhor. Aí o Senhor fala novamente por parábola. Quem é o mordomo fiel, o administrador fiel? Quem é aquele que está colocado na liderança do rebanho, tanto líderes de célula, como líderes dos jovens, como pastores, como evangelistas, como qualquer filho de Deus, toda a igreja, em definitiva, é para toda a igreja essa parábola. Quem é um mordomo fiel e prudente, né? Que dá o alimento a seus conservos em tempo oportuno. O que o Senhor queria dizer com isso? E que tem a ver isso com galardão? Muito. Primeiro que nos diz e nos pergunta que antes da vinda do Senhor, uma das coisas que vai fazer com que você e eu ganhemos galardão é se nós estamos alimentando o povo com a sã doutrina. E isto é muito importante. Infelizmente, eu falei há um minuto atrás que há muitos pastores que hoje não têm mensagem, né? Porque não tem mensagem, não se escuta falar porque não tem o que dizer. A mensagem deles somente era: você vai prosperar se você fizer isso. Se você comprar essa canetinha e riscar seu nome e colocar 100 vezes eu vou prosperar e trouxer no altar como uma oferta de R$100, você vai prosperar 10 vezes mais. Então vem e compre a canetinha abençoada. Acabou, não tem mais cliente. Acabou o negócio. Agora estão na quarentena, como falei antes, esperando que os políticos, que os poderosos abram suas igrejas para voltar a mentir. Agora, tomara que você não volte mais. Tomara que você seja aqueles que realmente, se você realmente nasceu de novo, o Espírito Santo vai dizer: saia dessa Babilônia, meu filho. E você que é um filho de Deus, Deus espera que você e que eu alimentemos o rebanho de Deus, os filhos de Deus, com o alimento, com o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, é a sã doutrina. Não estamos aqui para agradar a ninguém. Por isso que quando eu falo da falsa igreja, eu falo com convicção, falo com fatos e não julgando, porque as coisas da igreja, a igreja que tem que julgar. Quem é que vai julgar as coisas da igreja? Se você não julga as coisas da igreja, quem é que vai julgar se você é igreja? Você tem que, como filho de Deus, entender que aquelas coisas que não condiz com a palavra de Deus, você tem que rejeitar. Aquelas pessoas, por mais famosas que sejam, saem na televisão, no rádio, não importa quem elas sejam. Se mesmo um anjo pregar um evangelho diferente, aquele que você lê na Bíblia e o Espírito Santo lhe ministra, os seus pastores que pregam a verdade e lhe ministra, seja anátema, seja maldito, se afaste deles. É assim.
Então, como filhos de Deus, temos uma responsabilidade enorme, mas também gloriosa se fazemos isso com fidelidade, que é levar o alimento, a palavra de Deus, a todos aqueles que precisam ser alimentados. Por isso, hoje, agora, eu estou fazendo isso, alimentando o rebanho de Deus, não com o que eu quero dizer, senão com o que a palavra de Deus nos diz. E nessa oportunidade, Deus nos mostra que nosso esforço, nossa dedicação ao Senhor, como gratidão dessa salvação tão grandiosa que o Senhor nos deu, é o nosso esforço e a pregação, a propagação do Evangelho, para que outras pessoas conheçam aquilo que por graça eu também conheço, que é a palavra de Deus. Então, meu amigo, você que está nascido de novo, tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma obrigação, mas também tem um privilégio, mais do que obrigação, de levar a palavra de Deus, a sã doutrina. E entenda bem uma coisa, você não tem que levar a mensagem que agrada aos ouvidos, você tem que levar a palavra de Deus, seja ela agradável ou não. A algumas pessoas, você sabe que quando você ministra a palavra, depende da terra, né? Depende do coração, depende da cabeça da pessoa que escuta. Alguns recebem a palavra e mesmo que ela seja dura, realmente reconhecem que a palavra de Deus é a verdade e que eles estão no erro e se arrependem e entregam seu coração a Deus. Enquanto a outras se tornam mais rebeldes, criticam, falam, se sanam com você, expulsam você das suas casas e coisas piores do que isso. Não tenha medo de nada. Só nós temos que ter temor de uma coisa, não sermos fiéis a Deus. Porque sabemos que quando partimos dessa vida, o único que vamos dar conta é a Deus, a ninguém mais. Hoje se fala muito, estava ouvindo essa semana, né? Agora está de moda dizer que Bill Gates pode ser o anticristo. Toda hora é um diferente, né? As pessoas, isso parte do próprio povo de Deus. Eu não sei porquê, qual é como é? O fetiche de querer encontrar quem é o anticristo, a ver quem é. É o príncipe na terra, e agora é Bill Gates, era Obama, depois sei lá quem mais era. Gente, a mim pouco me interessa quem é o anticristo. A mim me interessa, como filho de Deus, conhecer a cada dia mais o Deus que eu sirvo. Porque o anticristo vai vir, e as pessoas hoje preocupadas, muitos homens de Deus, eu vi alguns vídeos, né? Com o novo ordem mundial, né? Que eu já sei disso há mais de 20 anos atrás, que eu já falava sobre isso, não somente eu, sino muitos pastores, muitos homens de Deus falavam sobre isso, as pessoas não sabem nem o que era, e nem prestavam atenção quando eu não uso isso para pregar no púlpito, né? Mas algumas vezes se toca no assunto dos Illuminati, todas aquelas coisas, mas somente como enfeite, né, da pregação para que as pessoas entendam o mundo que está debaixo do maligno, no qual estamos vivendo, que há pessoas que realmente servem ao diabo. Mas isso não quer dizer que tenho que me dedicar a investigar essas pessoas, esses poderosos, essas famílias, que de alguma maneira fazem com que essas pandemias, né, aconteçam e muitas outras coisas aconteçam na economia, né, e por ali vai. Eu não tenho que centrar minha vida nisso, senão em conhecer e agradar ao Deus que eu sirvo. Então, saber quem é o anticristo, lutar para que o novo ordem mundial não se estabeleça, não é minha tarefa, nem é a sua tarefa como filho de Deus, porque sabemos que isso vai acontecer. E é mais, é bom que aconteça, porque assim que o anticristo se manifesta, a igreja vai embora, meu filho. Então, não sei qual é o medo de tanto anticristo de saber quem é. Quando ele se manifestar, se a igreja estiver, só vamos ver a sua pequena, sabe quem é, e vamos embora. E se não souber quem é, também não vou perder de nada, não quero conhecer quem é. Você quer conhecer? Eu quero conhecer meu Deus a cada dia, como estou falando agora, e não o anticristo. Assim que, voltando ao assunto, há um grande galardão. Imagine, o Senhor vai colocar sobre todos os seus bens aqueles administradores fiéis que levem o verdadeiro alimento a seu devido tempo. Qual é o devido tempo ao qual o Senhor se refere? A esse tempo da graça. Agora é tempo de salvação. Agora é tempo no qual o Senhor está disposto a perdoar todo e qualquer pecado. Mas para que isso aconteça, a palavra de Deus tem que ser administrada primeiro, tem que ser pregada, anunciada primeiro, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus gere fé dentro delas, para que elas possam ter aí sim a oportunidade de serem salvas.
E ali, depois disso, fazer o quê? Ensinar essa pessoa o beabá do Evangelho e ensinar a pessoa que há um grande galardão que está esperando por ela, que o propósito de Deus para a sua vida não termina com a salvação, sino que começa. Volto a repetir algo que eu falei no vídeo anterior. O prêmio, o galardão, não é a salvação do cristão. Há muitos que têm se confundido com isso. Por quê? Se o prêmio do seu esforço fosse a salvação, então a salvação não seria por graça, e sim por obras. E sabemos muito bem que a palavra de Deus diz que foi pelo sacrifício de Cristo que hoje nós somos salvos. Então, uma grande diferença entre salvação e galardão. A salvação é pela graça de Deus. O galardão é pelas minhas obras, pela minha dedicação, pelo meu esforço, pela minha gratidão, pela salvação que de graça e pela graça eu recebi. Então, meu amigo, é isso que eu quero falar para você, que é um grande galardão te esperando se você for fiel até o final, anunciando a verdadeira, a sã doutrina a todos aqueles que já conhecem a palavra, alimentando-los, fortalecendo-los, e aqueles que não conhecem a palavra de Deus, sendo conhecida o Evangelho que os pode salvar. Hebreus 9:27 diz assim, que ao homem lhe é necessário morrer uma só vez, e depois disso segue o juízo. Então, meu amigo, não se importe com os poderosos, com aqueles que têm dinheiro, com aqueles que manejam a economia, que criam leis para atingir a moral do mundo, né? Fazendo as aberrações que hoje estamos vendo, que estão fazendo leis para permitir o aborto, o matrimônio igualitário, por ali vai, todas as aberrações que estão sendo feitas por leis, porque estão cercando, estão fazendo cercos se estreitar, porque eles visam uma coisa só: neutralizar a igreja, neutralizar a mensagem do Evangelho. Mas não tenha medo, porque são muito mais aqueles que estão conosco do que estão com eles. Eles podem criar leis, ter o dinheiro, ter o poder, agora todos eles vão morrer. E quando morrer, meu amigo, seu dinheiro não vai ter efeito nenhum do outro lado. O que vai ter efeito é aquilo que você já tem pela graça de Deus, que é o selo de Cristo. Você é propriedade exclusiva de Deus, e isso vai fazer uma grande diferença. Uma grande não, uma eterna diferença. Então, meu amigo, deixe de se preocupar com a pandemia, deixe de se preocupar com os meios de comunicação que somente estão ali para infundir medo, pânico nas pessoas. Passa morte, morte, morte. Não assista isso. Você tem que se edificar, não prestar seus ouvidos como pinico para ouvir o que não presta. E você enche sua alma, enche suas emoções, enche seu sentimento com morte, com cuidado, vai morrer, não toque, cuidado com isso, o vírus está aqui, o vírus está no prego, o vírus está até na Bíblia, não toque a Bíblia, tome suas precauções. Agora, não exagere, não é tão assim também não, gente. Eu vou dar um dado e já termino aqui. O ano passado na China, 300 mil pessoas morreram de gripe e de pneumonia. 300, só na China, não vamos dizer no mundo, na China. Aqui no Brasil, milhares morrem por ano de gripe comum. E não estou desmerecendo, estou dizendo que essa pandemia é mentira. Não, é verdade, realmente. Mas se vamos analisar os pormenores, não é tão assim também não. Assim que o importante é que você esteja em comunhão com o Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo que habita em nós, nos encoraja a continuar firmes e inabaláveis para continuar anunciando a palavra. Em breve, quando isto passe, se aquiete e possamos nos reunir, que você possa ter liberdade de poder ir e vir aonde você quiser, não esqueça disso. Há um grande galardão te esperando, se você é fiel em anunciar a sã doutrina, o Evangelho de Cristo. Temos um só compromisso, que é com o Senhor Jesus. É a Ele que vamos render contas, especialmente nós pastores. Se não anunciamos o verdadeiro Evangelho, vamos pagar um preço caro quando nos encontramos com o Senhor. Muitos não sabem disso, mas muitos não entendem essa doutrina. Não vou falar agora, só quero falar do galardão. Há um grande galardão que espera a todos aqueles que vamos ser fiéis e anunciar o Evangelho tal qual está aqui na santa palavra de Deus. Assim que, meu amigo, te animo a que você continue fazendo assim, e se não está fazendo, comece a fazer.
porque ainda há tempo. O Senhor está vindo, as portas estão quase escancaradas e a trombeta está para tocar, mas ainda há um tempo no qual o Senhor está deixando que seu povo se arrepende, que o seu povo que está afastado dele volte, e que muitos que não conhecem o caminho de Deus se arrependam. Assim que, para que isso aconteça, vamos continuar anunciando a palavra do Senhor, sabendo que o Senhor, aquele que fizer assim, o colocará sobre todos os seus bens. Não de Bill Gates, sino do Senhor Jesus. Ele é rico de verdade. É dono e Senhor de tudo e de todo aquilo que Ele mesmo criou. E Ele quer te dar a você e a mim e a todos os fiéis. Assim que vamos para frente, não desanime, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, e acredite, o Senhor está às portas. Maranata, que Deus te abençoe.